Qual foi a última reportagem que você leu sobre as relações do Lulinha com o careca do INSS? Ou qual foi a última vez que você viu a imprensa questionando o paradeiro do Lulinha? É necessário que você entenda o padrão. É necessário que você entenda o que é a difamação circular. É necessário que você entenda a estratégia que nós temos que enfrentar. Porque essa é precisamente a estratégia que será e que já está sendo utilizada contra o Flávio Bolsonaro na sua campanha presidencial, no caso, por exemplo, do filme Dark Horse. O que começou com conversas publicadas pelo veículo suspeito de financiamento do PCC, o The Intercept, e foi turbinado, é verdade, por um desastre de comunicação e resposta à crise pelo próprio Flávio Bolsonaro, se tornou uma campanha de difamação circular em larga escala. E a gente precisa aqui fazer... Lembrem-se, vocês usem a sua memória. Vejam, por exemplo, o Intercept tinha publicado que o Flávio tinha negociado com o Vorcaro 134 milhões para bancar o filme do Jair. Depois o Metrópole disse que eram 61. Depois a Malu Gaspar disse que eram 2. A imprensa pegou uma casa financiada no Texas, onde morava o André Porciúncula, e tentou uma casa na qual eu já estive, inclusive, já fiz churrasco nessa casa, uma casa pequena, num condomínio de casas idênticas, de classe média no Texas. E a imprensa tentou classificar como a mansão do Eduardo Bolsonaro, bancada pelos recursos do Vorcaro no Dark Horse. A casa do Eduardo, segundo o Intercept, não é nem aquela, é essa aqui, ó. Essa pequena casa do Eduardo Bolsonaro no Texas, segundo o The Intercept. Mentira, esse é o Palácio de Buckingham, só para vocês saberem. No último mês, toda sorte de absurdo vem sendo dita a respeito desse assunto, como se fosse um grande escândalo de corrupção. Agora, hoje mesmo, o Intercept acabou de publicar transferências desmentem a versão de que Vorcaro não teria pago o filme, etc, etc. Aí você vai ver lá as transferências, todas feitas legalmente, nenhuma feita pelo Vorcaro, qualquer uma das suas empresas, todas feitas entre participações, que não era ao que se sabia naquele momento, segundo todos os documentos da própria empresa do Vorcaro, e tudo feito através do Banco Central, sem dinheiro por fora, sem absolutamente nada ilegal. Não há um pingo de ilegalidade. Mas, obviamente, para ser um wrap-up smear sem fim, você precisa das ações jurídicas e policiais, que são, como eu expliquei, a segunda etapa necessária do processo difamatório. E é por isso que vocês já viram, por exemplo, as operações da Polícia Civil e do Ministério de São Paulo contra a ONG da produtora, de mesma propriedade da produtora do filme Dark Horse. Você também já viu, e o próprio celular da moça foi apreendido. Tudo coincidentemente agora. Um negócio que não tem nada a ver com o filme, mas coincidentemente a Polícia Civil resolveu fazer agora. E a produtora, ao que eu soube, já foi inclusive chantageada e ameaçada pelos policiais. E sobre quem que eles querem que ela fale alguma coisa? Flávio Bolsonaro. Você também viu o avanço das investigações do STF sobre as emendas parlamentares do deputado Mário Frias, que é o produtor executivo do filme. Também, coincidentemente, turbinadas agora. E na falta da possibilidade de ação concreta em relação ao filme, a imprensa passou a ter que noticiar que a Polícia Federal tinha a intenção de pedir um acordo de cooperação internacional aos Estados Unidos sobre o filme. Reparem aqui o truque. Que isso... Porra, e Mica, Brasil 247 não, pô. Eu botei a Folha de São Paulo, não botei Brasil 247. Brasil 247 é piada. Eu botei Folha, pô. Folha e Brasil 247 são dois braços do mesmo movimento.
Mas o meu objetivo aqui é descredibilizar a Folha de São Paulo, não o Brasil 247. Porque a Folha de São Paulo ainda tem alguns desavisados que acreditam. Reparem que isso é uma não notícia. Reparem que isso tem um intuito apenas difamatório. A reportagem não citou nenhuma fonte da PF, não citou nenhuma ação concreta. Bota aí na tela, não foi isso que eu pedi para botar no roteiro não, mas bota aí na tela, por favor, Gabriel. Porque senão eu estou comentando um negócio que as pessoas não sabem o que é. Ah, isso aí, essa é a notícia. PF quer pedir quebra de sigilo de fundo que financia da Corsa. Não tem notícia. Não há uma notícia. PF quer pedir. Uma intenção. O jornalista agora leu a mente da Polícia Federal e tem uma vaga intenção de uma determinada ação. Polícia quer pedir. Ora, quer pedir, por que não pede? Por que não pediu? Se quer pedir, o que está faltando? Não, eu quero pedir. Eu até quero pedir, mas... Pô, eu quero pedir. E por que não pede? Eu peço... Então pede. Eu peço... Ora, então vá, peça. Eu peço... Essa é a não notícia. E por que não pede? Porque não é porque se aproveitam da nobreza da Polícia Federal. É porque não há a menor chance disso ir adiante. A chance do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de um juiz federal americano darem o seguimento a uma cooperação com um país cujo judiciário tem um enorme histórico de parcialidade contra os Bolsonaro, atrás de uma história onde não há crime e de um fundo legalmente constituído nos Estados Unidos, totalmente regular. A chance disso acontecer é zero. E é por isso que a justiça brasileira não pede. É por isso que a Polícia Federal não pede, porque eles sabem, a justiça brasileira não conseguiu aqui nos Estados Unidos nem a extradição do Ramagem, não conseguiu nem a extradição do Alan dos Santos. Meu Deus, eles não conseguiram nem me citar por carta rogatória. Então é até bom que a Polícia Federal faça esse pedido, em vez de ficar só passando vontade, faça esse pedido e passe vergonha mais uma vez. Andrei, você passou pouca vergonha nos Estados Unidos esse ano? Mais uma vergonha internacional para somar o que vocês já passaram aqui nos Estados Unidos? Ou para somar o que vocês passaram lá na Espanha com Oswaldo Eustáquio? Ou na Itália com a Carla Zambelli? Ou na Argentina com a negativa de extradição dos presos do 8 de janeiro? Ou na Polônia com o Didi Red Pill? A taxa de sucesso de vocês do regime brasileiro no quesito internacional é de 0%. A taxa de vergonha é de 100%. Mas é óbvio, volta a notícia, não devia nem ter saído da tela. Volta a notícia. Por favor, Gabriel. O propósito da publicação da notícia e da suposta intenção de ação policial pela Folha de São Paulo é meramente difamatório. Então não pensem que é feito para dar em alguma coisa. Não. A notícia assinada pelos repórteres José Marques... Opa, eu fiz bobagem aqui. José Marques e eu não consigo ver. Raquel, não consigo lá das contas. Não aparece porque entra o... Raquel, poupei o seu nome. Ah, tá aqui. Raquel Lopes. Raquel Lopes. O propósito da reportagem destes militantes é apenas difamatório. É apenas difamatório. Porque o que de fato nós sabemos, o que as coisas estão mostrando a respeito da relação Vorkari e Dark Horse. Na semana passada, os jornais, de novo, mais estratégia difamatória, davam a notícia de que haveria um capítulo na delação do Vorkaro sobre o Flávio Bolsonaro. Um capítulo. Não tem essa notícia, não? Deveria ter. Porque uma semana depois, começaram a chegar os relatos
Ah, revista Fórum. Mas, pô, revista Fórum. Amiga, vamos combinar aqui. Brasil 247, revista Fórum, nada disso entra aqui no programa. Só se for, assim, uma coisa extremamente fora do normal. Isso foi noticiado pelo Metrópolis, isso foi noticiado pela Folha, isso foi noticiado pelo Globo, de que haveria um capítulo da delação. Um capítulo da delação exclusivamente sobre Flávio Bolsonaro. Ficou todo mundo assim, meu Deus, o bicho vai pegar os comentaristas da Globo News. Não, agora vai desmontar completamente a tese, a campanha, realmente, apreensão, Faria Lima, caramba. Gente, Faria Limers, eu adoro os Faria Limers me mandando mensagem. E o que será que vem? Parece que tem um capítulo na delação só sobre o Flávio Bolsonaro. Caramba, o que será que vem agora? E como o Flávio mentiu no início da sua resposta, mentiu a respeito da relação do Vorcaro, hoje todo mundo é inseguro. E passa a pressupor o pior. Pois bem, passa uma semana de muita notícia e chegam agora os novos relatos sobre qual seria o conteúdo dessa suposta delação sobre o Flávio Bolsonaro. E ela foi publicada no Metrópolis pelo Igor Gadelha. Spoiler para você não ficar nervoso na audiência. A delação mostra exatamente aquilo que a campanha do Flávio tenta mostrar. Que não houve nenhuma irregularidade na captação do recurso Dark Horse. Não vou usar as minhas palavras, vejam a própria reportagem do Igor Gadelha no Metrópolis. Banqueiro Daniel Vorcaro citou o patrocínio ao Dark Horse, filme sobre a vida de Jair Bolsonaro e sua nova proposta de delação premiada. Você falou assim, caraca, porra, pela reportagem eu falo assim, o que diz sobre o filme de Bolsonaro, a nova delação? Caramba, o Daniel Vorcaro citou o Flávio na delação, e agora? A notícia de que Daniel Vorcaro citou o patrocínio ao filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro na nova proposta de delação premiada deixou alguns bolsonaristas inicialmente apreensivos, diz o Igor Gadelha. Nos bastidores, porém, aliados de Vorcaro dizem não haver motivo para preocupações. Isso porque, segundo eles, o banqueiro sustenta na delação que não teria havido irregularidades na negociação do patrocínio. De acordo com interlocutores, o dono do Banco Master diz na delação que a negociação entre ele e Flávio Bolsonaro para o patrocínio teria sido republicana e não envolvia contrapartidas. Na proposta, segundo apurou a coluna, Vorcaro esclarece como se deu as tratativas? Como se deram, né, Gadelha? Como se deram as tratativas? Como se deu as tratativas? O que é isso? O editor do Metrópolis não leu a notícia? Vorcaro esclarece como se deu as tratativas e informa que o dinheiro do patrocínio foi enviado pelo banqueiro para um fundo nos Estados Unidos. Os recursos foram enviados por uma empresa ligada a Vorcaro, ligada a Vorcaro, para o fundo da Offshore Heaven Gates. O fundo tem como agente legal o escritório de Paulo Calixto, advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Aliados ressaltaram que Vorcaro apresentou explicações somente até o pagamento do patrocínio e não deu qualquer garantia de que os recursos foram realmente usados no filme, até porque não tem que dar. Não tem que dar. E aí a reportagem é imensa, eu não vou ler a reportagem inteira aqui. É claro que isso não é uma delação, por definição. Isso é um esclarecimento. Delação é quando você fala que alguém cometeu um crime e apresenta provas desse crime. E o resto da imprensa também publicou as notícias de que essa proposta de colaboração trouxe poucas novidades e que também vai ser rejeitada. O fato é que a difamação impulsionada pela imprensa não se compara à realidade. E é unilateral. Por exemplo, eu provo que é unilateral. Respondam aqui vocês no chat qual foi a última reportagem que você leu, na qual você leu a imprensa perguntando sobre
as relações do Lulinha com o careca do INSS? Ou, qual foi a última vez que você viu a imprensa questionando o paradeiro do Lulinha? O Lulinha continua na Espanha foragido? Ou está em lugar incerto não sabido? Você não sabe porque a imprensa não publica uma puta de uma notícia sobre esse assunto. Sendo que o escândalo do INSS é um escândalo de desvio de recursos públicos, com o careca do INSS supostamente pagando uma mesada ao filho do Lula. E a imprensa não quer saber. Você não verá nenhum jornalista batendo na porta da casa do Lulinha na Espanha e nem a foto da mansão onde ele mora. Vocês entendem? Vocês entendem que é tudo? Quando eu falo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, vocês entendem o que virou o jornalismo? Os caras ocuparam o judiciário, as polícias e a imprensa. E já que os três jogam juntos, eles fazem uma tabelinha, de Pelé e Tostão na Copa de 70. Já que estamos em ritmo de Copa. Então, se tornaram uma engrenagem difamatória. E qual é o problema? O problema é que vários de nós, e principalmente vocês, a audiência do Paulo Figueiredo Show é uma audiência um pouco mais madura, tem menos jovens, nós crescemos acreditando que instituições policiais faziam investigação séria, nós crescemos acreditando que o judiciário tinha o mínimo de critério, nós crescemos achando que você fazer acusações falsas teria consequências, nós crescemos achando que os jornalistas apuravam a matéria, que a imprensa tinha critérios e tentava ser imparcial. Nós crescemos acreditando nisso. E isso é que é o mais triste dessa história. Porque, claro, no curto prazo, essas ações têm um efeito político relevante. O Jair Bolsonaro teria sido muito mais popular e provavelmente teria tido uma vantagem suficiente para se reeleger, mesmo roubado nas eleições de 2022, se não fosse essa sequência difamatória que eu citei aqui no início do programa. E é claro que o caso da COS prejudicou de fato a campanha do Flávio Bolsonaro. Isso é indiscutível. Mas o efeito no longo prazo é muito mais danoso do que atrapalhar a vida política dos bolsonaros. Porque o efeito final é o descrédito completo nas instituições que dão sustentação a uma democracia liberal. Essa crença que nós tínhamos, que eu acabo de mencionar, ela está sendo absolutamente corroída. Vocês lembram 10 anos atrás, né? Como os policiais federais eram tidos como heróis, fazia até filme. Polícia Federal, a lei é para todos. Não tem o pôster do filme? Pedi para botar, vocês lembraram, Polícia Federal, a lei é para todos. Hoje em dia, Polícia Federal, a lei é para todos. Porra, você tá de sacanagem, 06. Lembra das séries O Mecanismo? Série no Netflix. Policial Federal, porra, aparecia o agente Mulder do FBI. Aqui nos Estados Unidos também, o FBI está em completo descrédito. Eu me lembro quando eu era criança, eu já era adolescente, na verdade, eu adorava assistir Arquivo X. Porra, o agente Fox Mulder e a Dennis Scully, se vocês não lembram. Você fala assim, cara, o cara é do FBI, meu irmão, o cara do FBI era uma pica, assim, enorme. Agente especial Fox Mulder. O cara apresentava o distintivo, falava assim, Hoje o FBI é uma vergonha.
A Polícia Federal é uma vergonha. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.